Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Bom, vamos lá. Meu nome é Sandro, trabalho no Sebrae de Sorocaba. Tem alguém de Sorocaba aqui? Alguém conhece Sorocaba? Tem bastante gente que conhece Sorocaba, então, aqui. Se eu falar para vocês, Padaria Real, o que vocês lembram? Então, conhece Sorocaba mesmo, então. Vamos lá. Então, estou no Sebrae de Sorocaba há 21 anos. Entrei inicialmente na área de informática, minha primeira formação. Passei por várias áreas lá e há 6 ou 7 anos atrás me passaram a consultor especialista de finanças. Então, quem for de Sorocaba, região, quiser depois conversar com alguém lá de Sorocaba sobre finanças, provavelmente vai ser comigo. Mas consultor de finanças tem em todo o estado de São Paulo. Todos os escritórios têm, pelo menos, no mínimo, um consultor de finanças. Então, depois, vocês estão convidados, então, a depois de entrar em contato com o escritório, marcar um horário e ir lá conversar com a gente. A ideia aqui da palestra de hoje não é resolver todas as dúvidas de vocês. É levantar o que é importante para vocês buscarem mais informações na empresa de vocês, tá? Marcar um horário com consultoria depois, levar os seus números e fazer, então, uma análise da sua empresa, do seu negócio. Tá certo? Então, aqui não vai tirar todas as dúvidas. Pelo contrário, a ideia é, de repente, até colocar algumas dúvidas a mais para vocês buscarem informação e depois resolver realmente o problema da empresa. Tá legal? Vou falar, então, sobre custo, despesas e preço de venda. Pode passar mais uma, por favor? Perguntas. Então, a gente já começa com perguntas para vocês. Pode tirar foto, pode filmar. Só uma coisinha só, quem quiser a projeção no final, o último slide é o meu e-mail. Quem quiser a projeção inteira, pode mandar um e-mail depois para mim, eu respondo com o material. Assim não precisa tirar foto, não precisa se preocupar em ficar escrevendo nada, dá para prestar atenção 100%. Beleza? Então, a gente começa, então, com uma pergunta para vocês. Quais são os fatores que atualmente mais influenciam a decisão em relação ao preço praticado por sua empresa? Numa situação como a que a gente está vivendo hoje, crise, mercado, o que mais afeta para vocês? Tem duas coisas. A diferença do preço que você vende, que é de cima aqui, e o preço que você paga, o seu custo e suas despesas variáveis, que o pessoal acha que é lucro, nós chamamos de margem de contribuição. Alguns chamam de lucro bruto. Tá, menos mal. Lucro não é. Lucro é só depois que você pagou todas as despesas da empresa. Então, você fez a venda, vendi um produto, paguei o fornecedor, repus aquela mercadoria, aquela matéria-prima, aquele insumo. Paguei as despesas variáveis, paguei o imposto, a comissão daquela venda. Opa, sobrou dinheiro aqui, isso aqui é lucro? Não, é margem de contribuição. Essa margem de contribuição, ela é pequenininha, ela é bem estreita. Para vocês terem uma ideia, de um modo geral, pela minha experiência, para um comércio, por exemplo, que compra por 10, vende por 20, joga um lucro de 100%, né? Não, o markup de 100%. Lucro é só no final. Joga um markup de 100%, ou seja, eu multiplico por 2 o meu preço de custo. Pago imposto, pago comissão e vendo com cartão de crédito, o que me sobra, na verdade, é uma média de 35%. Para fazer o quê? Para pagar o aluguel, água, luz, telefone, salários, encargos, prolabore, o seu prolabore, o contador, o material de limpeza, o material de escritório, manutenção, o cafezinho, o copinho de café, o papel higiênico, todas as despesas da empresa. E essa margem de contribuição, num cenário como o atual, o que acontece com ela? Ela é achatada. Por quê? O seu fornecedor, o cara que vende para você, ele faz o que com o preço dele? Aumenta, para tentar cobrir os rombos da empresa dele. E o cliente, por sua vez, faz o quê? Pechincha. Então, você fica esmagado nessa margem no meio aí, entre o fornecedor, os fornecedores de modo geral, e o seu cliente e o mercado. Então, olha só como afeta drasticamente o negócio da minha empresa. Sem contar que cada negócio, cada tipo de empresa que tem aqui,
tem as suas peculiaridades, que eu preciso prestar muita atenção. Porque tem a concorrência, tem o mercado, tem a crise, tem a forma como eu estou vendendo, a forma como eu estou recebendo, se eu estou vendendo a prazo, vendendo à vista, vendendo com cartão, com cheque, com promessa. Tudo isso influencia o negócio. Se você der bobeira, o que você comprou por 10 e vendeu por 20, perdeu. Se você vender mal, o que acontece com esse dinheiro? É melhor não vender do que vender mal, porque quando você não vende, a mercadoria fica com você. Quando você vende mal, você entrega a mercadoria e paga imposto por isso ainda, e não recebe nada. Então, são vários fatores que influenciam a minha formação de preço. E a minha forma como comercializar, como atuar com a empresa, como fazer o meu crediário e não ter prejuízo. Tá certo? Como que você precifica os seus produtos, serviços e mercadorias atualmente? Antigamente, há muito tempo atrás, o pessoal fazia o quê? Comprava por 10, vendia por 20, 3h30 da tarde pegava o dinheiro das vendas do dia, corria no banco, aplicava no overnight, lembram disso? Algumas pessoas não têm a menor ideia do que eu estou falando. Sorte de vocês. Jogava uma aplicação como se fosse uma poupança diária, que de um dia para outro rendia 2%. Era bom para caramba, né? Mas o dinheiro também se valorizava para caramba. Então o pessoal não perdia tanto assim. No comércio em si, nas vendas em si, ganhava-se muito pouco. Certo? Hoje em dia, como é que o pessoal faz a formação de preço? Dá para comprar por 10 e vender por 20? Depende do segmento. Existem segmentos que multiplicam por 3, por 4. Eu tenho um amigo que ele tem uma fábrica de estofados lá em Sorocaba. E esse tempo atrás ele foi fazer um orçamento num condomínio fechado de alto padrão lá da cidade. Chegou lá, tirou as medidas, viu o que a pessoa queria, como que ela queria, qual o material, tudo belezinha. Voltou para a loja, sentou na mesa dele e começou a fazer o orçamento do negócio. Nisso chegou um outro colega nosso, que também tem uma outra empresa desse mesmo segmento. Ô Luciano, o que você está fazendo aí? Estou fazendo um orçamento aqui para o pessoal lá do Lago Azul. O que vai fazer lá? Vai fazer um sofá assim, com chaise, com não sei o quê, com não sei o quê. Como é que você vai fazer o preço disso aí, cara? Eu vou multiplicar por 3. Que a regra normal lá em Sorocaba, não sei na região de vocês, lá em Sorocaba, a marcenaria, de um modo geral, verifica qual o valor do custo, a matéria-prima que vai ser usada, multiplica por 3 e vende. É a fórmula mágica que eles têm lá para fazer a formação de preço. Vou seguir a fórmula mágica normal nossa. Não faz isso não. Por quê? Porque se você fizer vezes 3, o cliente não vai querer comprar. Porque ele é um cliente mais exigente, mais tem recurso, tem dinheiro, então ele vai falar assim, vezes, tá muito barato esse negócio aí, cara. Isso aí é uma coisa que não tem tanta qualidade. Para esse público, você tem que fazer vezes 5. Para daí ele ter a impressão, pelo menos, que o negócio é exclusivo, tem muito mais qualidade, e falar, não, isso aí é para o meu bolso. Tem pessoas que pensam assim. Então você tem que verificar o quê? Quem é o seu cliente? Qual é o nicho de mercado que você está atuando também? Para saber como montar o preço de venda corretamente. Certo? E o que fazer para continuar tendo bons resultados? Quando você está achatado, o que você tem que fazer para ter bom resultado? Procurar vender mais, em quantidade, atrair mais clientes. Aí o marketing, tem palestra também por aqui, tem no Sebrae também, no modo geral, vai ajudar você a atrair mais clientes para você ter um volume de venda maior, certo? E, por outro lado, também fazer o quê? Pechinchar. Da mesma forma como o seu cliente pechincha com você, você também pode pechinchar com o seu fornecedor. Aliás, deve. A compra faz uma diferença muito grande no resultado. Tudo bem? Buscar novos fornecedores, buscar novos mercados. Se for o caso, existem casos que eu já atendi, a pessoa chegar, olha, meu negócio está muito difícil, muito complicado, não consigo fazer, tem que rever totalmente o negócio. Pode chegar nesse ponto também. Quanto antes você detectar o problema, tanto antes você tem tempo de buscar uma alternativa que seja mais viável para você. Tudo bem? Para você fazer uma análise então, do seu preço de venda, se está correto ou não. Olha lá, nicho de mercado, o primeiro deles. Quem é o meu cliente? Para quem eu vendo? Para quem eu atuo? Para quem eu presto o serviço?
Quem compra o meu produto, minha mercadoria? Aí você vai saber, então, como você tem que montar o seu negócio, a sua formação do seu preço de venda. E mais do que isso, como é que você faz para divulgar também? Eu vou entrar um pouquinho na parte de marketing também, tá? Como é que você faz para divulgar bem o seu produto? Conhecendo o seu nicho de mercado, conhecendo o seu cliente potencial realmente, você consegue fazer o quê? Divulgações corretas, que ele vai enxergar você realmente, vai se sentir atraído para ir pesquisar a sua empresa e comprar o seu produto ou o seu serviço. Infelizmente, muitos empresários não têm noção de quem é o potencial cliente dele, corretamente. Ele sabe que ele vende aquele negócio, mas não sabe para quem ele vai vender. E aí se perde. Concorrentes diretos. Quem são os seus concorrentes diretos? Quem são os seus concorrentes também indiretos? Concorrentes de modo geral, porque concorrência, antigamente, era aquela loja que estava na mesma rua que a minha empresa, que a minha loja. Hoje em dia, com o comércio internacional, a concorrência vem da onde? Do outro lado do mundo, do Japão, da China. Então eu preciso estar antenado com esse pessoal também, como é que eles estão vendendo, o que eles estão fazendo correto, que preço eles praticam, como que eles atuam com o cliente, qual é o diferencial de mercado que ele apresenta para essa clientela, porque muitas vezes o produto é basicamente o mesmo. Agora, por que alguém vai comprar na sua empresa que às vezes é mais caro e não vai comprar no seu concorrente? Ou vice-versa. O que você faz a mais para o cliente? Certo? Olha lá, o diferencial oferecido. Por exemplo, sabe qual que é um diferencial? Diferencial que faz diferença. Ficou um pouquinho esquisito aí, mas sabe qual que faz mais diferença para o cliente? Atendimento. Que infelizmente ainda pecamos demais. Tem muita empresa pensando que o cliente é aquela pessoa que está lá para atrapalhar o dia dele. Não é. Tem que entender bem. O que mais você entrega para o cliente, então? Para você conseguir cativar essa pessoa, fazer com que ele volte a comprar com você, pague mais caro e ainda faça divulgação do seu negócio ainda. Certo? Mix de produtos e serviços. O que você oferece tanto de produtos e serviços lá? Porque às vezes você pode perder, entre aspas, em um produto ou um serviço, mas ganhar em outros. Vou fazer um exemplo. O pessoal fala que eu gosto muito de padaria. Eu realmente gosto muito de pão, tá? Quanto custa o preço do pãozinho na cidade de vocês? O preço do quilo? R$10, R$9. R$9 está barato já, hein? A padaria real lá, quanto que é? Alguém sabe? A coxinha é R$7, né? O pão lá está R$15 o quilo. R$15 o preço do pãozinho lá em Sorocaba, na padaria real. Caro pra caramba, não tá? E no supermercado, quanto é que custa? Não, lá em Sorocaba é uma faixa de 7, R$7,50. O mais barato lá que tem. Então quer dizer que o supermercado consegue vender pela metade do preço da padaria? Consegue. E ele ganha dinheiro com isso? Não. Ele faz o quê? Ele consegue bancar os custos, o quanto ele pagou para fazer o pãozinho e a estrutura do espaço da padaria. Mas ele não tem lucro efetivo na padaria realmente. Só que a padaria no supermercado está onde? No fundo da loja. Quando você vai comprar, quase que falei, quando você vai comprar pão, você está sentindo o quê? Alguns de vocês estão sentindo agora. Fome. Já fizeram compra com fome uma vez? O que acontece? Você compra muito mais. A padaria está aí estrategicamente colocada. Você tem que entrar até o final do supermercado para comprar os 3 ou 4 pãezinhos. E na volta você vai fazer o quê? Vai comprar mais coisas. Você acaba gastando mais. Então no mix você perde, entre aspas, empata em um produto. Mas no geralzão o supermercado ganha. Eu não sei de vocês, mas vira e mexe acontece comigo. Já aconteceu comigo umas vezes. Eu fui comprar pãozinho, cheguei em casa, levei bronca da minha esposa. Cheguei com 3 sacolinhas e esqueci de comprar o pãozinho. Acontece, né? Mas olha só uma coisa, então de repente em um produto que atrai o cliente, eu posso colocar uma margem menor, fazer uma promoção diferenciada e divulgar isso aí para trazer o cliente e colocar à disposição, tudo isso aí é importante. Para fazer o cliente vir até a minha empresa por causa daquela promoção e ele se sentir interessado em comprar outras coisas. Porque as pessoas compram por quê?
Qual que é o motivo que leva a pessoa a comprar? São 3. Necessidade, estou sentindo fome. Depois, desejo. E por último, impulso. E as mulheres, dizem que as mulheres compram o tempo por inveja, né? A amiga comprou um sapato, quero também. Sim. Tá ligado. Não, estou falando sério, agora falando sério. Estou falando sério agora, tá? Tá ligado já. Ontem estava frio pra caramba, hoje está compensando. E vocês deram azar. Desculpa. Então, de repente, se você empatar em um produto, mas você souber trabalhar bem esse mix aí, no ticket médio, na venda geral, você acaba ganhando dinheiro. Tá certo? Então, volto a falar, a empresa não trabalha só com finanças. E um detalhe, vou falar uma coisa para vocês. Falta de dinheiro não é problema, é consequência. Se você tiver um preço mal formado, uma estratégia de marketing mal formada ou despesas desnecessárias, você não consegue faturar o suficiente para pagar as suas despesas e tem prejuízo daí. Aí não adianta correr no banco pegar empréstimo, é pior. Tá certo? Por último, lá, o preço mínimo de venda. Qual que é o mínimo que você pode vender aquele produto ou aquele serviço para você não ter prejuízo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também aqui hoje, essa noite. Tá bom? Composição do preço. Se a gente fosse pegar o preço e desmontar ele em ingredientes, vamos dizer assim, seriam esses 4 aqui principais. Então tá lá, ó, meu custo unitário, primeiro quadradinho aqui, ó, primeiro um quarto aqui é o custo unitário. O que é isso? Quanto é que ele custou para você? Quanto é que você pagou por aquele produto ou aquele serviço? Quanto é que vai sair do seu bolso para atender aquele cliente? Tá certo? Depois, as despesas variáveis. Quanto é que a venda custou para você? Quando você faz venda, ela tem um custo, não tem? Como que chama o custo dela? Imposto. Quando você vende, você tem que pagar imposto. É um percentual do valor da venda, não é? Então, ele varia, por isso é o conceito de despesa variável, ele varia de acordo com a venda. Quanto mais eu vender, mais eu pago imposto. Quanto mais eu vender, mais eu pago comissão. Quanto mais eu vender no cartão de crédito, mais eu tenho aquela taxa de desconto pela operação com o cartão de crédito. Certo? As despesas fixas, as despesas que são independentes da venda. Você tem vendendo ou não vendendo. Por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, salários, todos os encargos. O seu prolabore, que tem que ser uma despesa fixa, você não deixou de ser assalariado, infelizmente. Você ainda é assalariado, é chamado prolabore, certo? Mas olha só uma coisa, a despesa de energia elétrica varia, não varia? De um mês para outro. Mas ela varia em decorrência da venda ou decorrência do tempo, por exemplo? Não é por causa da venda que você vai pagar mais energia. Então, mesmo tendo uma variação pequena de um mês para outro, ela é considerada uma despesa fixa. Só é despesa variável quando ela é um percentual do faturamento. Tudo bem? E por último lá, tem quando consegue, né, tem o lucro desejado. Quanto é que você quer de lucro? Você tem que embutir também isso na formação para você conseguir fazer com que a empresa dê lucro. Tudo bem? Tranquilo? A questão de custo, agora vamos pegar cada um deles e desmembrar um pouquinho mais. A questão de custo, então. Para um comércio, o que eu tenho que fazer com essa estrutura de custo aqui? Tenho que me preocupar com a questão de estoque. Eu preciso controlar o meu estoque. Por quê? Se eu comprar muito, aquela pessoa que gosta muito de comprar, compra e não consegue vender tudo que ela compra. O que acontece com o estoque? Encalha, fica parado. E dependendo do estoque, ele estraga. Ele fica obsoleto. A tecnologia fica obsoleta. Vou tirar foto aqui. Dependendo do negócio, ele sai de moda. Comprei um mundo de roupa lá. Se você não conseguir vender enquanto está na moda, quando sair de moda não vende mais. Roupas, acessórios, essas coisas aí. Certo? Então eu preciso ter um controle, porque muitas vezes, em muitos casos, o empresário não tem o dinheiro para pagar as contas, por quê? Porque o dinheiro está estocado. Ele tem uma estrutura muito cara, ele tem que ter um barracão enorme para guardar o estoque dele. Aumenta o custo dele, da despesa fixa. E não está vendendo. E o que está no barracão não vai vender nunca, porque está escondido. Pior ainda. Então eu preciso gerenciar o estoque para que ele faça giro.
Ele consiga comprar, ficar pouco, o mínimo possível de prazo parado e vender. Não se apega não, tá? Vende. Certo? Negociar as compras. O momento da compra é um momento de ganhar dinheiro. Não é só na venda não, na hora de comprar também você ganha muito dinheiro. A minha esposa, ela fez uma pós-graduação recentemente e ela focou essa questão da compra, como que a compra pode influenciar o resultado da empresa, como que o papel do comprador é importante na empresa. Ela fez uma comparação, depois se vocês quiserem me lembrem, eu mando para vocês também a planilha de comparação dela, tá? Mas era assim, então a empresa vendia 100 mil reais, tinha seus custos e despesas, sobrava 5 mil de lucro. Então tinha 5 mil de lucratividade. Se você diminuísse 10% a sua despesa fixa, tá, despesa fixa, o lucro dessa empresa, fazendo a mesma coisa, vendendo os mesmos 100 mil reais, diminuindo 10% da despesa fixa, aumentaria para 7 mil reais. Ou seja, teria um aumento no lucro de 40%, de 5 para 7. Num terceiro cenário, a empresa aumentaria as vendas em 10%. O resultado chegaria a 7.500. E num quarto cenário, que é o melhor aí, ela conseguiria um desconto na compra, na hora de pedir para o fornecedor fazer uma pichincha lá, ela conseguiria um desconto de 10% na compra. O resultado seria de 5, pularia para 11 mil reais. 120% de variação do lucro de um cenário para outro. Então, olha como comprar é muito importante. Não sei se é verdade, mas diz que o sucesso das Casas Bahia vem porque eram dois irmãos, um excelente vendedor, sabia muito como vender, e outro excelente comprador. Comprava muito bem. Então, aqui é a hora de você ganhar dinheiro também. Tá legal? O que compreende, então, a despesa, o custo no comércio, então? O valor negociado com o fornecedor. Quanto é que você pagou pela mercadoria? Quanto é que você pagou de frete de aquisição? Ou seja, quanto é que a mercadoria custou na sua prateleira? Entre o que você pagou da mercadoria, o recebimento e impostos de compra. Ou seja, você comprou aquele item. Vou pegar uma coisa aqui. Comprou aquele item. Na sua prateleira você pagou quanto por ele? Aqui, quitado já, ficou, por exemplo, R$10. Esse é o seu custo. Outros gastos decorridos também, olha lá, royalties, se você é uma franquia. Então, você paga, então, uma taxa de royalties daquele produto para a franqueadora, tá? Crédito do imposto. Se você está no lucro presumido ou lucro real, você tem a dedução do imposto pago já, a substituição tributária. Tá bom? Isso aí o contador vai fazer para você todo esse processo também. Então, quando você compra, você paga o imposto. Na venda, você paga só sobre aquilo que você vendeu, o excedente da venda, menos o que você já pagou no início. Tá legal? Tudo bem? Na indústria, mesma coisa lá, negociar compras. A hora de comprar é a hora de ganhar dinheiro. Tá? Capacidade produtiva e produtividade. Não adianta você formar um preço imaginando que você vai ter lucro só porque você montou o preço e colocou alguma coisa a mais, se no final da história você não conseguir nem produzir o suficiente. Já atendi casos assim, a pessoa, se ele pegar 100% de capacidade produtiva dele, colocar todos os funcionários com um chicote em cima, ele não, mesmo vendendo, ele não vai conseguir ter lucro, porque a margem é muito pequenininha, não consegue bancar aquele negócio. Então eu tenho que saber também qual a minha capacidade de produção, quanto que eu consigo produzir, e principalmente quanto eu consigo vender no mercado depois, não adianta produzir também. E a produtividade, o que é isso? Fazer mais com menos e melhor. Ou seja, evitar desperdícios, porque tudo aquilo que você gasta com desperdício sai da onde? Do seu bolso. Então é produzir o máximo possível com o mínimo de recurso e com qualidade excedente. Tá legal? O que engloba então nessa questão da indústria o custo aqui? Ó? A matéria-prima que você utiliza para produzir aquela mercadoria, o valor da mão de obra direta, interna ou terceirizada, o pessoal de produção, o salário deles de produção, vai ter ser colocado no custo aí, e mais outros gastos. Eu uso lá algum tipo de insumo, tem alguma coisa de terceirização, sei lá, alguma coisa assim. Tá bem?
Em serviços, negociar compra. Perceberam que nos três, né? Sempre negociar compra. Mas a questão do orçado versus realizado. Muito cuidado com o valor que você passa para o seu cliente. Eu já peguei vários casos da pessoa passar um preço pensando que teria lucro, não levou em consideração um monte de itens e no final pagou para trabalhar. Então leve em consideração sempre tudo o que vai acontecer, uma margem de gordura aí para alguma coisa que apareça de surpresa, para você não ter que pagar do seu bolso. Tá bom? E aqui, o que entra então? O valor da matéria-prima, material que você utiliza para você prestar aquele serviço, se for o caso, a mão de obra direta e outros gastos de execução. Eu tenho que fazer um deslocamento, vou pagar estacionamento, vou pagar pedágio, alguma coisa assim. Tudo bem? Não, peraí, segura aí. Eu vou abrir um parênteses com vocês agora aqui. Tá bom? Quem tem calculadora aí, por favor? Vocês podem me ajudar? Vou pedir ajuda de vocês agora, tá? Esse componente aqui, esse ingrediente aqui é um ingrediente que complica a vida de muita gente. Muito empresário tem prejuízo porque calcula mal esse componente aqui. Por quê? Quando ele vai transformar o valor de salário mês para salário hora, quanto que a pessoa ganha por mês, para saber quanto que ele ganha por hora, para poder fazer o orçamento, muitas vezes ele faz um monte de besteira, um monte de coisa errada. Como que geralmente a pessoa faz? Vamos pensar assim, eu tenho um funcionário que custa R$1.000 para mim, o salário dele é de R$1.000 por mês. Como é que eu transformo um salário de R$1.000 por mês em salário por hora? Eu pego os R$1.000 e divido por 220. Certo? Quanto é que dá, por favor? 4,54. Gravem esse número, por favor, tá? 4,54. Pergunto para vocês, o funcionário custa só R$1.000? Não, ele custa mais o quê? Todos os encargos. Ou seja, ele não custa para mim só R$1.000. Ele custa R$1.000 mais 13º, mais férias, mais multa rescisória, mais INSS, mais vale transporte, vale alimentação, seguro, sei lá o que mais aí, que dependendo do sindicato, isso pode aumentar muito, dependendo da convenção coletiva. Então vamos chutar um número aqui agora, tá bom? Eu não sei quanto que é de cada um de vocês, porque depende do sindicato ao qual você está afiliado. Levanta isso depois com o contador ou com o sindicato de vocês. Tudo bem? Vamos chutar um número aí, vai 80%, por exemplo, para chegar um número redondo aí. Então os R$1.000 passa a ser 1.800. Se eu não computar isso aí, quem é que paga? Eu, do meu bolso. Então, quanto dá 1.800 por 220? 1.800 por 220, quanto é que dá? Quanto? 8,18. Ou seja, era 4,54, foi para 8,18. Quase dobrou. Olha quanto que eu ia ter prejuízo no meu orçamento aqui, no meu resultado, sem computar corretamente. Está certo agora? Não. Por que não está certo? Porque ninguém trabalha, quem no Brasil, não é no Japão não, quem é que no Brasil trabalha 220 horas por mês? O empresário. Esse sim, trabalha até mais do que isso. Mas o funcionário não trabalha. Se você pensar que um mês de 30 dias, 7 dias por semana, dá 4,29 semanas por mês. Certo? Vezes 44 horas semanais, dá 189 horas aproximadamente. Então, não posso pegar o salário do funcionário e dividir por 220. Tem que dividir pelas horas produtivas realmente. Foram quantas? 189. Quanto é que dá? 1.800 por 189. 9,52. Já dobrou do meu primeiro cálculo, que era 4,54. Já foi mais do que o dobro já. Quem pagaria essa diferença? Vocês. Agora, está certo? Ainda não. Por quê? Porque ninguém trabalhou 8 horas produzindo realmente. Eu estou lá esperando um cliente me ligar para eu fazer um serviço. Eu saí para ir no banheiro, fui fumar um cigarrinho, estou consultando o WhatsApp. Estou produzindo? Não. Então, quantas horas realmente o funcionário produz para você?
Vou chutar um valor agora, não sei quanto que é na empresa de vocês, tá certo? Vou chutar um valor, 80% das 150 horas. Não 220, 150. Aí se você pegar 1.800 por 150, dá R$12. Começamos com 4,54, chegamos a 12. Será que está certo agora? Cada caso vai ser um momento de estudo, tá certo? Levante os dados de vocês, marca o horário, vai começar com a gente lá no escritório, na região de vocês, e vamos calcular certinho isso aí. Alguém vai falar uma coisa? Não vou perguntar se está certo agora, que agora daí para frente eu não sei, eu tenho que levantar informações, tá? Estou assustando vocês? Não é essa a intenção, é só mostrar a realidade. Olha só uma coisa então, a despesa variável então, o que acontece com a despesa variável? Ela depende da venda, ela varia com a venda, ela aumenta ou reduz se a minha venda aumentar ou reduzir, é um percentual da venda, tá certo? Então lá, ó, percentual relativo a imposto sobre venda, imposto sobre venda, IPTU não é variável, é fixo, o simples é variável, tá bom? Comissões e fretes de venda, frete de entrega, o frete de recebimento, quando você compra a mercadoria para você receber, é custo. O frete que você paga para entregar é variável. A menos que você tenha uma rota de entrega que todo dia o motorista faz a mesma rota. Tá certo? Daí é uma despesa fixa, mas se não é despesa variável. Cartões e outros meios de cobrança. Quando você vende com um cartão de crédito, o que acontece? Você fez uma venda de R$100. Daqui a 30 dias, quanto é que você vai receber? Em média, R$ 97, R$ 98, R$ 96, R$ 97. De 3% a 4% o cartão retém. É a cobrança que ele tem lá, a comissão, entre aspas, a taxa que ele está cobrando por garantir o crédito para você. Você vai receber sem problemas. Tudo bem? O que você antecipa, eu recebi em cheque, fui lá no banco e descontei o cheque, antecipei a cobrança do cheque. O banco desconta da sua venda. Tudo isso aí é uma despesa variável também, tá bom? Franquias e shopping. A franquia, ela cobra a taxa de royalties. Quanto mais você vender, ela tem um percentual das vendas também. E alguns shoppings, além do aluguel que você paga também um percentual das vendas. Tem um custo variável aí. Tá bom? Tudo isso tem que ser computado, senão você paga do seu bolso. Legal? Olha só uma coisa, as despesas fixas. Pode ir até o final dele. Vamos lá. Acho que mais um. Aí, parou agora. Consegue ler aqui em cima? Isso. As despesas fixas, elas independem da venda. Vendendo mais ou vendendo menos, o aluguel vai ser o mesmo. Vendendo mais ou vendendo menos, o seu prolabore tem que ser o mesmo. É uma despesa fixa para você poder calcular quanto você tem que vender para atingir aquele prolabore, aquele ponto de equilíbrio, certo? Vendendo mais ou vendendo menos, você vai gastar telefone vendendo mais ou menos a mesma quantidade, ou às vezes até o inverso. Algumas despesas acontecem inversamente proporcional. Quando eu não vendo bastante, eu tenho que ligar mais para tentar vender. Eu gasto mais com o telefone às vezes, se for uma venda por telemarketing, tá certo? Impacto no resultado, ele gera o impacto no resultado, porque se a sua despesa fixa aumentar, você vai precisar vender mais para cobrir aquela despesa excedente. Quanto maior a sua despesa fixa, mais resultado você tem que conseguir na empresa, mais você tem que vender, volume de venda, certo? Gastos administrativos de venda. Então, quanto você gasta, então, por exemplo, com o salário do vendedor, com o que ele faz de rota para fazer visita aos clientes, são despesas fixas. Provisões. Quem não faz provisão acaba pagando do bolso, muitas vezes, porque gasta de uma forma desnecessária, não faz a provisão e depois tem prejuízo. Por exemplo, uma despesa que tem provisão, 13º. Quando é que eu pago o 13º na minha empresa? Novembro e dezembro, né? Não. Você pode começar a pagar em janeiro. Como? Reservando aquele 1/12 e colocando na poupança, por exemplo. O cenário ideal é esse. Eu sei que não é fácil, não é tão simples assim, mas o cenário ideal é você pegar todo mês e separar aquela despesa, para quando chegar em novembro, você vai, pega o dinheiro da poupança, paga e sem
se importar, sem se estressar, sem correr no banco pegar empréstimo. Certo? Férias, a mesma coisa. Você sabe que vai acontecer férias numa determinada época do ano. Você já pode começar a fazer a reserva daquele dinheiro para isso. E principalmente tem que colocar isso aí no preço do meu produto, senão é você que paga. Tá bom? Seguros, manutenção, entre outras coisas. Aqui tem uma provisão para salário que ninguém geralmente não coloca. É a multa rescisória. Se você tem um funcionário trabalhando com você há vários anos e você mandar ele embora sem justa causa, você vai ter que desembolsar uma multa de 50% do saldo do fundo de garantia dele. Aí o que acontece com a empresa? Tem que correr vender casa, carro, papagaio para tentar conseguir pagar a rescisão do funcionário. Ou fica segurando aquele funcionário eternamente porque não consegue mandar embora. O cara está dando dor de cabeça lá, fazendo coisa errada, eu não posso mandar embora porque não tenho como pagar a demissão dele. É uma provisão muito importante também. Tá bom? Preciso planejar e ajustar as necessidades da empresa. É uma despesa necessária para o meu negócio? Ou é um desperdício? Todo desperdício sai do seu bolso, em forma de prejuízo ou redução do lucro. Então, tudo aquilo que eu economizar, que não é necessário para a empresa, sobra no seu bolso. Tá certo? É virar meio muquirana mesmo, meio de patinhas mesmo, não gastar sem necessidade. Tá? Para eu saber quanto que a minha despesa representa, vamos pensar assim, se eu vendesse pizza, sou uma pizzaria, estou vendendo pizza agora, quantas fatias eu tenho que vender para bancar minha despesa fixa? Dá para saber isso aí, em percentual. Como? Você pega o valor da sua despesa fixa e divide pelo valor do seu faturamento, vezes 100. Por exemplo, você vende 100 mil reais por mês, a sua despesa fixa é de 30 mil reais. 30% dividido por 100, vezes 100 dá 30%. Então, quer dizer que em 10 fatias, 3 eu tenho que vender para pagar minha despesa fixa. Pagar o aluguel, água, luz, telefone e assim por diante. Você começa a entender o peso que tem a sua despesa fixa no seu faturamento. E começa a entender se você não está, de repente, gastando muito com o salário, com o aluguel, com despesas de modo geral da empresa, e o que você pode apertar lá na torneira lá para você deixar de gastar, de perder. Tudo bem? Ali, ó. Existe uma fórmula para você calcular o preço de venda. Existe. Nós ensinamos essa fórmula aqui. Só que ela tem 2 problemas, tá? Eu já vou letrar vocês como é que você pode contornar esse problema e não cair no erro aqui. Qual que é a fórmula? O preço de venda é igual ao custo unitário, quanto você paga pelo seu produto ou seu serviço, quanto ele custa para você, já diluído, por exemplo, a mão de obra da produção aqui, dividido por 100 menos um percentual de despesa variável, despesa fixa e margem de lucro. Essa linha de baixo aqui, ó, é o que nós chamamos de markup. É o quanto você multiplica ou divide o seu preço de custo para você chegar no seu preço de venda. Para que as pessoas usam isso aí? Depois que eu montei o preço de venda e está certinho, está alinhado, está ajustado corretamente, eu não preciso fazer todo esse cálculo de novo toda vez. Já detectei que o meu preço de venda é vezes 2. Então pronto, é só fazer vezes 2 e pronto. Tem que fazer todo esse cálculo de novo. Fica mais fácil, fica mais agilizado para vocês. Tá bem? Um exemplo, então, aqui para vocês, para a gente mostrar quais são os problemas da fórmula. Ali. Então, olha só, o custo do meu produto, eu vou pagar para o meu fornecedor R$ 72,50. Tá bom? Eu vou ter uma despesa variável de 15%. Eu somei quanto que eu pago em percentual de imposto, quanto eu pago em percentual de comissão e na taxa do cartão de crédito. Eu somei os 3, deu lá 15%, por exemplo. Esse é fácil encontrar. A despesa fixa, esse aqui é um problema. Esse é o primeiro problema que aparece aqui. Como é que eu cheguei em 30%? Achei o número bonito? Não. Para você detectar esse número mais corretamente, você tem que fazer o quê? Pegar quanto que é a sua despesa fixa
e analisar quanto ela representa em percentual do seu faturamento médio. Então, por exemplo, você fatura em média, o faturamento médio anual, não pode pegar só do último mês, senão você pode fazer cálculo errado aí. O último ano, quanto é que eu faturei? Em média, R$100 mil. E a sua despesa fixa representa, por exemplo, R$30 mil. R$30 mil dividido por R$100 mil vezes 100 dá 30%. É esse o cálculo. Por que pegar o faturamento médio? Se você pegar um faturamento muito alto, no mês que a sua sazonalidade está em alta, você vai diluir muito a sua despesa fixa, vai ficar um valor baixo aqui, você vai vender por um preço baixo também. Aí no momento que está bom, você vende por um preço baixo e não faz reserva. No momento que o seu faturamento está em baixa, você não tem reserva para passar pelo momento ruim. Aí enforca. O oposto também, se eu fizer o cálculo com um faturamento muito baixo, esse número vai ficar muito alto, vai ser pouco diluído, o meu preço vai ficar muito caro, não consigo vender, vou ter prejuízo de novo. Então, com o faturamento médio, você evita esse problema. Tudo bem? E eu quero uma margem de 5%. Com esse faturamento médio, eu quero que sobre 5% de lucratividade. Por exemplo, R$100 mil, eu quero que sobre 5 mil de lucro para a empresa. O seu prolabore está onde? Na despesa fixa. Tem que estar calculado aqui. Então, quanto é que você... E o prolabore, quando eu falo prolabore, não é o quanto o contador falou, joga lá um salário mínimo. É o prolabore real. Quanto é que você retira realmente da empresa para bancar as suas despesas pessoais e da sua família? Como calcular o prolabore? Boa pergunta. Não existe um cálculo exato. Você tem que pensar o seguinte, o prolabore tem que ter duas características. Atraente, motivador, um valor que você fala assim, vou levantar para trabalhar, as minhas contas estão pagas. Não tenho que me preocupar com as minhas contas, está tudo pago já. Aí você vai trabalhar motivado, aí você vai atender bem o seu cliente, você vai fazer bem desempenhar bem as suas atividades e vai levantar a sua empresa. Por outro lado, tem que ser o quê? Possível para a empresa. Com aquele faturamento, com aquela característica, a empresa consegue pagar esse prolabore? Aí eu quero um prolabore de R$50 mil. A empresa consegue? Não consegue. Não dá certo. Vou ter que ajustar alguma coisa, ou ajustar o meu prolabore, ou aumentar as vendas. Marketing, buscar clientes, inovar e trazer mais faturamento. Beleza? Quanto que eu pagaria para um gerente fazer o meu desempenho? É muito relativo, porque quando você terceiriza o negócio, imagine o seguinte, é muito relativo, por quê? Imagine o seguinte, você tem um salário de R$5 mil, você ganha pouco. Você paga um salário para diarista de R$1.000, pô, ela está custando muito caro. Quando não mexe com o seu bolso, é muito relativo, então, isso aí. É melhor pensar o seguinte, para a sua estrutura pessoal rodar, quanto você precisa? Sem malabarismo, sem exageros aí. Aí eu pago a parcela da minha casa, pago a parcela do meu carro, a escola das crianças, um valor X para alimentação, para medicamentos, para plano de saúde, um valor X para lazer, que é muito importante, e uma reservinha extra lá para alguma estripulia, uma pizza fora de hora. Esse é o seu salário. Aí você vai verificar se a empresa consegue. A empresa consegue? Beleza. Vamos trabalhar motivado. A empresa não consegue? Vamos se motivar para faturar mais. Tem jeito. Não dá para sentar e chorar. Se você sentar e chorar, o seu concorrente vai passar por cima e vai sair na frente. O negócio, pessoal, é trabalhar. Não tem outro jeito. Tá bom? Para calcular isso, então, eu peguei lá os R$ 72,50, que foi o que eu paguei para o fornecedor, e dividi por essa fórmula aqui. Isso aqui dá 15, 45, 50. 100 menos 50, 50, 75,50. Dividido por 50%, R$ 145. Ou seja, comprei por 10 e vendi por 20. Na prática foi isso. Aí vem o segundo problema dessa fórmula aqui. Qual é? Esse valor aqui é compatível com o meu mercado? Com a situação do mercado hoje?
O meu concorrente vende esse mesmo produto ou serviço por quanto? Aí ele vende por R$ 180. O preço dele está lá em cima, né? Beleza, você pode fazer o quê? Aumentar um pouco mais aqui e ganhar um pouco mais aqui. Beleza, aí não é problema. Aí está ótimo. Agora, e se o seu concorrente vender isso aqui por 130? Você vai ter que ajustar esses valores para você conseguir baratear um pouco mais e chegar no preço de mercado. Onde é que você pode mexer? Dá para mexer aqui? Dá. É interessante? Nem um pouco. Dá para mexer aqui na despesa fixa? Dá. Como? Não desperdiçando ou aumentando as vendas. Estimulando mais as vendas aí, fazendo o marketing correto, para atrair mais clientes, aumentar a venda e você diluir mais esse valor aqui. Dá para mexer aqui na despesa variável? Aqui não dá. Aqui é o mais difícil de todos. Você não pode deixar de pagar imposto. Dá para mexer aqui no custo? Fornecedor, está difícil, dá desconto aí, cara. O cliente não pede desconto para você? Peça desconto também. É por aí que você tem que fazer. Então, mexer então onde? Aqui, no custo, na despesa fixa, fazer a empresa ser mais produtiva, e no lucro, se não tiver outra opção. Aí você consegue ajustar. Pergunto para vocês o seguinte, eu posso vender mais caro que o meu concorrente? Sim ou não? Posso. Quando? Quando você se transformar numa grife. Quando você for lembrado pelos seus clientes, pelo mercado, como sendo o cara. A sua empresa é a empresa daquele segmento. Não, vou comprar de outro concorrente, por quê? Não, outro concorrente não tem tanto qualidade quanto você. Não tem que, o prazo de entrega que você faz, você cumpre certinho. O seu atendimento é excepcional. Agora, eu pergunto para vocês de novo, adianta você ser o melhor do mercado se o cliente não souber? Olha como o marketing é importante. Como propaganda é importante. Como divulgar o seu negócio é importante. Você tem que ser o melhor e tem que mostrar para o cliente que você é melhor. Porque daí ele vai parar de se preocupar com preço e vai começar a verificar que você tem valor. Não vai se preocupar com o seu preço, mas vai se preocupar com o seu valor. Qual a diferença entre preço e valor? Preço é o que você paga e valor é o que você leva, recebe. Quem de vocês já foi numa loja específica qualquer aí, comprou um produto qualquer, pagou mais caro que na concorrência e voltou a comprar lá? Porque foi bem atendido? Porque a forma de pagamento é melhor? Porque o estacionamento tem lugar para você parar o carro? Porque o horário é mais conveniente para você? E por N outras situações aí. A diferença de preço e valor. Quanto é que custa uma garrafinha de água aqui na feira? R$5. Está caro, não está? Está bem caro, não está? Quanto você pagaria se você estivesse no deserto? Eu vou tomar um gole ali para não ficar com sede. Não é verdade? Essa é a diferença entre preço e valor. Qual é a necessidade do cliente? E aí você também tem que fazer o quê? Gerar necessidades para o cliente. Mostrar que ele precisa do seu negócio, do seu produto, do seu serviço. Aí você vende mais e você ganha mais dinheiro. Legal? Olha uma comparação aqui entre os... Mesma coisa. Não tem custo zero porque tem mão de obra. E a mão de obra você viu como sai cara. Nem que seja a sua mão de obra. Quanto é que você quer de salário? É o seu custo. Você vai ter que diluir no negócio. Sim, mas é o seu custo. É você que desenvolve, é você que faz a parte técnica. Uma dica, tá? Pare de fazer. Sério, você como empresário tem que ser o cara que mais trabalha a empresa e o que menos trabalha na empresa. Qual foi a diferença? O que eu falei aí? É o cara que mais trabalha a empresa e o que menos trabalha na empresa. Se você trabalhar muito na empresa, você vai ter pouco tempo para ganhar dinheiro. Porque o empresário tem que fazer o quê? Ficar gerenciando o negócio
Tem que chegar nesse ponto de gerenciar o negócio, ficar atento ao mercado, à concorrência, ao consumidor, às tendências, às novidades, a tudo que está acontecendo para fazer com que a empresa continue crescendo. Se não, se você baixar a cabeça para fazer, o mercado vem e engole você. Você tem que parar para fazer o quê? Planejamento, conhecer o seu negócio. A empresa tem que estar na sua mão, não na do contador. Se a sua empresa quebrar, ele perde um cliente. Se a sua empresa quebrar, você perde tudo. Tá certo? Uma comparação, então, aqui, um preço de mercado e o seu preço. O mercado vende por 145. Você vai vender por 160. Você tem que ter um diferencial para você conseguir mostrar para o cliente que isso aqui é valor, que vale a pena comprar com você. Primeiro fato. Agora, a comparação financeira. O custo é o mesmo. Para o seu cliente, o seu concorrente, ele representa 50%. A metade do valor da venda é fornecedor. Para você, é 45,31. Ele representa menos. Ele pesa menos para você nesse caso aqui. A questão da despesa variável é 15% do mesmo jeito. Olha só uma coisa, com um preço menor, eu pago um valor. Com um preço maior, eu pago um valor maior. Ele varia com o preço e com o faturamento. Certo? Tem uma margem de contribuição aqui, está ruim de ler, mas eu vou mandar para vocês depois, quem mandar e-mail para mim, tá? Margem de contribuição de R$ 50,75, ou seja, 35%. Para o mercado, e para você, R$ 63,50, ou seja, 39,69. 35, 39,69. A sua margem é maior. Sobra mais das vendas para você pagar a sua despesa fixa. Levando em consideração que a despesa fixa seja a mesma dos dois casos aqui sobra 30%, aliás, a despesa fixa representa 30% do valor, aqui também, R$ 48,00, está sobrando para a despesa fixa, para contribuir com a despesa fixa aqui no caso. Eu tenho um resultado aqui de 7,25 e aqui um resultado de 15,50, mais do que o dobro. Mas não é o dobro aqui, mas aqui você consegue ganhar mais. Só que lucro só ocorre depois de um volume X de venda. O lucro, a empresa não vai ter lucro vendendo um produto. Dificilmente, só se for um produto muito... eu vendo Ferrari, aí tudo bem. Se você vender Ferrari, você vai ter lucro na venda de um carro só. Tem um valor agregado muito grande. Se não, vai ter que vender... Imagina uma loja de R$ 1,99. Quanto de bugiganguinha tem que vender para conseguir pagar a despesa fixa? Para vocês entenderem melhor, tá? Eu vou dar um produto para vocês. Peguei um pendrive e dei para vocês. Dei para vocês, é de graça. Tá bom? Você pegar esse pendrive aqui e vai vender no mercado. É um pendrive especial. Você vai vender ele por R$ 100. Você não pagou nada para mim. E vendeu por R$ 100. Aí você vai pagar, aí, por exemplo, um imposto de 10%, despesa variável 10%. Sobrou quanto para você? 90. Qual foi o seu lucro aqui? Nada. Quanto que é o seu aluguel? R$ 900. Baratinho pra caramba, não é? Muito barato, né, esse aluguel aí, né? Você tem que vender quantos pendrives que você ganhe para pagar o aluguel? 10. Você teve lucro aqui? Não. Tem que vender 10 para pagar o aluguel, mais 15 para pagar o salário do funcionário, mais 20 para pagar o seu salário, mais não sei quanto para pagar a despesa disso, daquilo, do outro. Você tem que vender 347 pendrives para pagar a sua despesa fixa. Só depois daí que você vai ter lucro. Então, o lucro vem do volume de venda, tá bom? Margem de contribuição unitária. Quanto é que cada produto ajuda para contribuir com a despesa fixa? Já foi falado, mas vamos lá de novo daí, ó. Então, olha só uma coisa. Representa quanto cada produto ou serviço contribui para o pagamento da despesa fixa e do resultado. Por isso chama margem de contribuição. Quanto em percentual ele deixou no caixa para contribuir com a despesa fixa e depois do ponto de equilíbrio com o resultado. A margem de contribuição é calculada da seguinte forma: preço de venda unitário menos o custo menos a despesa variável. Então eu vendi por 145,
Comprei por R$ 102,50, paguei R$ 21,75, me sobrou R$ 43,50. Ou seja, nesse produto ou nesse serviço aqui, eu vou ter vai sobrar no caixa da empresa depois da venda R$ 43,50 para contribuir com a minha despesa fixa. Ou seja, 30%. Como é que eu cheguei nisso aqui? Pega esse valor aqui quando sobrou, divide pelo faturamento vezes 100. Cheguei no percentual aqui. Certo? Analisando essa margem de contribuição, está no negócio lá. Competitividade do preço. Cada produto, cada serviço que a empresa desenvolve tem uma margem diferente. Eu preciso saber de cada um deles para não deixar a margem negativa. E analisar se aquele produto tem uma margem muito baixa, tem uma margem zero. Atrai cliente? Atrai, então ele é importante. Tem margem zero, mas não atrai cliente, deixa o concorrente vender. Problema dele. Deixar só aquilo que realmente dá resultado para mim, seja financeiro ou de atração de clientes. Limitação na produção e serviço. Quanto que eu consigo produzir? Qual a minha produtividade máxima? Para conseguir, então, bancar as minhas despesas. Não adianta você vender por um preço muito baixo e não conseguir nunca atingir a produção necessária para conseguir bancar suas despesas. Certo? Mesmo com margem positiva. Tem que ter um volume. Mix de produtos. O que eu estou vendendo, o que atrai, o que vende a mais. Desconto a clientes. Cada vez que você dá desconto, o que acontece com a sua margem? Ela vai reduzindo, até o momento que ela empata, fica 0 a 0. Aí acontece o quê? Você trabalha de graça. Quem paga o aluguel? Você. Quem paga o salário do funcionário? Você. Quem é que fica sem prolabore? É você. Se você der desconto de novo, o que acontece? Vira margem negativa. Aí, além de não ganhar para trabalhar de graça, você vai ter que pagar para trabalhar. Você vai trabalhar, vai ter que arrumar dinheiro de outras fontes para você bancar as despesas. Além disso, vai ter que arrumar dinheiro porque você paga literalmente o imposto do seu bolso. Na prática, é assim que funciona. Tá bem? Meta de venda. Quando você conhece bem a sua formação, você conhece o volume de venda necessário, quanto que é o meu ponto de equilíbrio, você começa a estabelecer metas. Pessoal, funcionários, vem cá, vamos conversar, meus vendedores. Nós temos que vender X esse mês para conseguir pagar todas as despesas, para pagar o salário de vocês, para tirar o meu prolabore também, tem direito também, eu sou filho de Deus, e para a empresa conseguir crescer. Se não atingir isso aí, sabendo a meta, você tem como cobrar. Você não fica refém de, será que eu vou conseguir pagar o aluguel mês que vem? Será que eu vou conseguir pagar os salários dos funcionários? Se não conseguir, eu pego o dinheiro no banco. Aí acontece o quê? Você joga gasolina no incêndio. Porque se o seu faturamento não atingiu o necessário, pegou o empréstimo, mês que vem, o que acontece com a sua despesa fixa? Aumenta, você tem que pagar mais a parcela do empréstimo. Você não resolveu o problema, você aumentou o problema. Você só empurrou ele para o mês seguinte com mais peso ainda. Por isso que eu falei, falta de dinheiro não é problema, é consequência. Eu tenho que analisar qual que é o problema realmente e atacar esse problema, para daí ter solução. Certo? Ponto de equilíbrio. Quanto é que você tem que vender? Pergunto para vocês, alguém sabe qual que é o seu ponto de equilíbrio aqui? Quanto é que você tem que vender por mês para você conseguir zerar? Não tem nem lucro, nem prejuízo. Sabe quanto que é? Vai depois do Sebrae conferir. Não fica, eu acho, quem acha não sabe. Eu já atendi muitos clientes que acham que sabem. Talvez o senhor saiba realmente, mas é melhor ter certeza. A grande maioria, tem 140 pessoas, uma pessoa só levantou o braço aqui. Ah, mas se eu comprar por 10 eu vou ter lucro. Não, não é assim não, você tem que ter um volume mínimo de vendas. Uma empresa com uma despesa fixa de R$20 mil e uma margem de contribuição de 35%, tem que vender R$ 54.146,87. Esse é o valor correto. Se não vender menos, é prejuízo. Se vender mais, aí você começa a fazer lucro. Então você tem que saber o seu ponto de equilíbrio, até para você estabelecer as metas de venda. Quanto é que você tem que vender por dia e por mês? Sabendo o ponto de equilíbrio, você estabelece essa meta corretamente. Legal? Para computar o cálculo do ponto de equilíbrio, como é que eu faço? Eu pego a despesa fixa
e divido pela margem de contribuição em percentual. Então eu pego lá, quanto é que é a sua despesa fixa? Quanto é que você gasta com aluguel, água, luz, telefone, salários, encargos, o seu prolabore, está aqui. Todas as despesas da empresa, quanto é que dá? Ah, dá X. Qual a sua margem de contribuição geral da empresa? Dá Y. Divide um pelo outro vezes 100, calculou seu ponto de equilíbrio. Legal? Um exemplo, olha lá, ó. Uma empresa que tem uma despesa fixa de 6.800. 6.800 dividido por 34% dá quanto? Se quiserem fazer a continha dos 9, pode fazer. Vai bater certinho. Posso fazer o que então? 6.800 dividido por 34% ou 6.800 dividido por 0,34. Vai chegar ao mesmo valor. Isso aqui é o mínimo que tem que vender para não ter prejuízo. Não vai ter lucro, mas não vai ficar sem pagar alguém. Não vai deixar a conta para trás. Certo? É muita coisa, muito cálculo, muito detalhe. Será que depois eu vou lembrar? Não tem problema, pessoal. Eu falei para vocês no começo. Aqui é para despertar para vocês a importância do negócio. Depois, lá no escritório, perto da sua casa, o pessoal vai, com os seus números, ajudar vocês a calcular isso aqui. Tá bom? Está acabando, o pessoal está ficando aflito já para ir embora. Calma aí, está acabando já, tá? O preço de venda, então, tem que levar em consideração o quê? A minha despesa variável e fixa. Ela tem que estar embutida aqui. Porque se você não embutir aqui, você paga do seu bolso. Você precisa calcular isso aí. Não tem jeito, não tem como escapar. Você tem que verificar também o seu custo. Quanto é que você está pagando para o fornecedor? Quanto é que o produto custa para você? Quanto é que o serviço custa para você? Tem que saber isso. Tem que saber o quanto que o seu concorrente está vendendo para saber se o seu preço está compatível. Tem que fazer pesquisa de mercado, não tem jeito. Tem que saber quanto você quer de lucro, para saber qual o volume de venda para atingir esse lucro aqui. Tá? E qual o volume e mix de produto versus a margem. Cada um tem uma margem. Posso ter margem zero? Posso, desde que os outros produtos cubram essa perda, entre aspas, aí. Conhecendo essas informações, você tem condição de montar um preço de venda correto. O cálculo depois, pessoal, é o de menos. O Excel faz brincando. É muito simples. É só usar corretamente. O mais difícil, de um modo, finanças, 7 anos de experiência, tá, pessoal? O mais difícil em finanças para o empresário não é a matemática. É ter as informações organizadas. Isso que é o mais difícil. Então, comecem a organizar, comecem a levantar, a separar certinho o que é cada um na sua caixinha correta, que depois fazer o cálculo é muito, muito, muito simples. Com certeza. Tá bem? E aí? Se sentem mais seguros agora em montar o preço de venda correto da sua empresa? Tirei algumas dúvidas e coloquei outras. É essa a intenção. Então agora eu vou fazer o convite de novo para vocês. Usem e abusem do conhecimento do Sebrae. Temos um monte de pessoas aí no estado de São Paulo inteiro, preparados, capacitados com conhecimento e dispostos 100% em ajudar vocês. Aproveitem essa força de trabalho gratuita para vocês. Tá legal? Pô, calma, por último, meu e-mail, ninguém pergunta, mas eu mando. Olha lá. Sandro R, não esquece do R aqui, senão chega para mim, sandroR@sebraesp.com.br. Quem quiser o material, quiser a comparação que eu falei lá da formação de preço, ou quiser fazer uma pergunta para mim na parte de finanças, pode mandar que eu respondo. Tá legal? Tudo bem? Então tá, então agora agradecer a participação de vocês, colocar o Sebrae novamente à disposição, desejar muito sucesso e boa feira para vocês, pessoal. Obrigado. Muito obrigado.